Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Estamos fazendo o nosso itinerário de meditação sobre o livro dos Provérbios. Este itinerário, Deus tem falado muito ao nosso coração neste itinerário e tem tocado as nossas vidas com a sua graça. Dentro do livro dos Provérbios, nós nos encontramos no prólogo, que corresponde aos 9 primeiros capítulos desta obra. No prólogo, estamos meditando a seção que pode ser intitulada de Fidelidade ao Senhor. Hoje nós iremos meditar o antepenúltimo versículo desta seção. Provérbios capítulo 3, versículo 10, que diz assim para nós: E os teus celeiros se encherão de abundância, e os teus lagares transbordarão de mosto. Aqui é uma promessa da parte de Deus para nós, se nós honrarmos ao Senhor com os nossos bens, se nós honrarmos ao Senhor com as nossas primícias, há uma promessa de que os nossos celeiros se encherão de abundância, ou seja, o lugar onde nós depositamos os frutos da nossa colheita. O celeiro, em alguns lugares chamado de paiol, enfim, o lugar onde nós depositamos os frutos da nossa colheita. E os teus lagares transbordarão de mosto. Os lagares, aquele espaço onde, por exemplo, onde se faz vinho, onde se produz o azeite, é aquele lugar onde se pisa o fruto, para que se possa exatamente gerar o mosto. O mosto consiste exatamente no suco que é gerado, aquele líquido que é gerado a partir daquela prensa que se faz, se prensa o fruto para poder tirar o mosto. A palavra de Deus está dizendo que haverá uma abundância nos celeiros, e chega a ser redundante porque os teus celeiros se encherão de abundância. Encher de abundância. Encher já é algo abundante, então a palavra de Deus chega a ser redundante. E os teus lagares transbordarão de mosto. Esta promessa de Deus diz respeito à prosperidade que o Senhor reserva para nós. Sim, nós podemos e devemos falar, refletir sobre prosperidade, nós devemos e podemos, não é jamais, não pode ser jamais para nós tabu, porque esta é uma realidade a respeito da realidade de Deus, na relação de Deus com o fiel, que está presente nas Sagradas Escrituras. Eu falo isso por quê? Porque muitas vezes a teologia da prosperidade que é combatida dentro do ambiente católico, do ambiente de outras denominações cristãs, não pode jamais nos levar a este tema se tornar um tabu. O fato de haver exageros, o fato de haver, inclusive, pessoas que usam de má fé, pessoas que se servem da ingenuidade de outras para fazer um desvirtuamento da teologia da prosperidade, não pode jamais fazer com que nós deixemos de falar sobre a prosperidade como se isso não fosse um tema presente nas Sagradas Escrituras. Agora, nós queremos falar da prosperidade que Deus traz para nós em todos os âmbitos da vida.
uma prosperidade que não nos pode jamais levar ao apego ao material. Exatamente isso que a palavra de Deus combate, o apego ao material, uma prosperidade que não nos leva a ver simplesmente como bênção divina, como termômetro para a bênção divina, é, a prosperidade financeira, a prosperidade material. Não é isso que a palavra de Deus fala para nós. A palavra de Deus está falando da abundância. Quando a palavra de Deus fala de prosperidade, ela está falando da abundância das bênçãos divinas na nossa vida. A abundância daquilo que proporciona ao homem alegria. Alegria em Deus. Alegria de estar no seu Senhor. A alegria do transbordamento da graça, a alegria da abundância. Também no que diz respeito aos bens materiais. Mas não é este o foco, mas não é este o centro da verdadeira teologia da prosperidade, da verdadeira reflexão sobre a prosperidade presente nas Sagradas Escrituras. Deus quer sim que nós prosperemos. Deus não é inimigo da nossa prosperidade. Ao contrário, é Ele quem favorece a nossa prosperidade. Mas Deus quer que nós prosperemos sem deixar de nos engajarmos em realizar o bem para todos. Deus quer que nós prosperemos, levando conosco também os irmãos, e os irmãos possam também experimentar a alegria da abundância que Deus concede a nós. Deus quer que nós prosperemos ao mesmo tempo que nós partilhemos, ao mesmo tempo que nós sejamos generosos. É isso que Deus quer da parte de nós. Vejam bem, quando a palavra de Deus fala isso, é sobre a abundância da bênção divina. E o que é a bênção? O que é a bênção de Deus tem reservado para nós? A bênção de Deus consiste exatamente no favor divino, na presença de Deus, na autocomunicação de Deus. É disso que se trata a verdadeira prosperidade. Deus que se derrama abundantemente em nós, favorecendo todas as áreas da nossa vida, fazendo com que a nossa vida esteja harmonizada com o seu projeto, fazendo com que a nossa alegria consista exatamente em estar nele e em servi-lo, e servi-lo nas pessoas dos irmãos. É nisso que consiste a bênção divina. Deus quer nos conceder a sua abundância. Percebam o quanto isso muda a perspectiva da nossa vida. Ao invés de vivermos preocupados com como vamos nos sustentar, o que nós precisamos adquirir mais para sermos felizes, nós focamos no que realmente importa. Esse versículo é libertador porque nos dá uma certeza de que Deus está conosco e Deus provê em relação às nossas necessidades. Inclusive, este versículo nos faz lembrar de uma passagem lá do Sermão da Montanha, no Evangelho segundo São Mateus, o capítulo 6, os versículos 25 e seguintes, onde o Senhor diz: Portanto, eis que vos digo, não vos preocupeis por vossa vida, pelo que comereis, nem por vosso corpo, pelo que vestireis. A vida não é mais do que o alimento e o corpo não é mais do que as vestes? Olhai as aves do céu, não semeiam, nem ceifam, nem recolhem nos celeiros, e o vosso Pai Celeste as alimenta. Não valeis vós muito mais que elas? Qual de vós, por mais que se esforce, pode acrescentar um só côvado à duração de vida? E por que vos inquietais com as vestes? Considerai como crescem os lírios do campo. Não trabalham, nem fiam. Entretanto, eu vos digo que o próprio Salomão, no auge de sua glória, não se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva dos campos, que hoje cresce e amanhã será lançada ao fogo, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não vos aflijais nem digais, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. São os pagãos que se preocupam com tudo isso. Ora, vosso Pai Celeste sabe que necessitais de tudo isso. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça,
e todas estas coisas vos serão dadas em acréscimo. Não vos preocupeis, pois com o dia de amanhã terá as suas preocupações próprias. A cada dia basta o seu cuidado. Este versículo de Provérbios, que está em profunda ligação com esta passagem de Mateus, capítulo 6, versículos 25 a 34. Este versículo nos faz focar no que realmente importa. O que realmente importa em sua vida? É o reino de Deus e a sua justiça? O que realmente importa na sua vida? É a sua relação sadia, harmoniosa, santificada com as pessoas? O que realmente importa na sua vida? É a sua saúde mental, espiritual, física, psicológica, moral? É isso que realmente importa na sua vida? Se você confia em Deus e se desapega dos bens materiais, você já deu um passo para se ocupar daquilo que realmente importa. Não descuidando da vida, daquilo que é necessário para viver. Não descuidando de providenciar o que precisa para comer, para beber, para se vestir. Não. Mas cuidando em colocar cada coisa, cada situação, cada pessoa na devida ordem, no lugar que cabe a cada pessoa, a cada situação. Primeiro Deus. Segundo lugar, sua família e você. Depois disso, a sua relação com os irmãos. Em terceiro lugar, o seu trabalho. Quarto lugar, e assim por diante. Primeiro Deus. Todas as coisas vêm por acréscimo. Deus não nos falta com a sua providência. Faça essa experiência. E você verá que Deus não falha. Deus não falta. Deus cuida de você porque Deus ama você. Deus cuida de você porque você é caro para Deus. Se Ele veste até os lírios dos campos, que têm uma vida tão curta, quanto mais você. Você é a pupila dos olhos de Deus. Não se esqueça, você é valioso para Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fique na paz do Senhor.